Bem-vindo à terceira aula do módulo 3 do nosso curso de Introdução à Programação de Computadores. Nessa aula a gente vai falar sobre operações com string. Na última aula, a gente aprendeu um pouco sobre entrada e saída de dados e como fazer umas operações ali, um processamento de informações para construir programas mais complexos, né? E nessa aula a gente vai ter o foco de mostrar mensagens mais agradáveis para o usuário, né? Conseguir fazer transformações nessa informação e criar mensagens mais complexas para a saída do programa. E aí que entra principalmente a nossa operação de string. Porque a saída que a gente tem para o usuário é texto. Então, ser capaz de manipular textos de formas diferentes permite que a gente crie saídas mais interessantes e mais agradáveis para o nosso usuário. Primeiramente, eu gostaria de relembrar um pouco do conceito de tipos de variáveis, né? A gente tem que no Python, a gente vai ter a presença de 4 tipos básicos, né? String, int, float e boolean. E como você sabe, essa aula vai ser principalmente falando desse primeiro tipo aqui, string. E o tipo string é um tipo especial do Python. Ele permite que a gente faça operações mais complexas. Ele tem funções mais complexas que os outros tipos. Então, mais para frente, a gente vai ver uma lista de operações que o tipo string fornece para a gente. Então, primeiramente, né, a gente vai começar com o método mais básico de criar saídas mais complexas, que é a concatenação de strings. E embora o nome pareça um pouco estranho, é basicamente unir textos. Então, digamos que eu tenha duas variáveis do tipo string, eu consigo unir elas usando um operador especial de soma. Exatamente. O mesmo operador que a gente usa para somar números é como se eu estivesse concatenando, né? Fazendo duas strings ficarem lado a lado e retornar o valor delas. Então, aqui a gente tem um exemplo. A gente tem um exemplo com um nome, mostrando uma mensagem, o nome completo do usuário, uma saudação. Então, a variável nome vai receber o nome João, a variável sobrenome vai receber o valor Silva, e aqui nessa mensagem aqui, nome completo, a gente vai concatenar, ou seja, a gente vai unir os textos. Então, primeiro a gente vai ter olá, o espaço, somado com o valor de nome, somado com o valor de espaço, de novo, e no final o sobrenome. Então, é muito importante lembrar que eu estou trabalhando exclusivamente com strings. Então, nesse caso, a variável nome é do tipo string e a variável sobrenome também é do tipo string. Então, apenas operações com string nessa linha aqui. E outra coisa interessante também ressaltar é o espaço. O Python não vai adicionar espaço caso você concatene dessa forma. Então, essa string aqui, olá, tem um espaço no final justamente para fazer esse espaçamento aqui na mensagem final. Agora vem aqui um exemplo na prática. Então, aqui a gente vai ter o mesmo programa que eu mostrei no slide. Então, a variável nome, sobrenome e a mensagem concatenada. Então, aqui a gente espera, né, que a mensagem apareça Olá, João Silva, já com... Então, a ideia é que aqui essa mensagem apareça Olá, João Silva, de forma mais agradável para o usuário, né, com os espaços de uma forma mais bem formatada, que a gente fazia antes. Eu dei Windows. Tá. Então, bora ver um exemplo aqui na prática. Então, aqui no nosso editor de texto, já aberto no VS Code, a gente tem o mesmo exemplo que eu mostrei no slide. Então é o mesmo cenário, o nome, sobrenome João Silva e uma mensagem que eu estou tentando formar usando a concatenação de strings. Então aqui é o mesmo texto, a mesma estrutura. Então aqui a gente espera que saia uma mensagem bem formatada e espaçada com a mensagem Olá, João Silva. Se eu executar o programa, a gente pode ver aqui nessa linha que a gente conseguiu visualizar a mensagem perfeitamente. Então, como eu disse, se eu remover esse espaço aqui e executar de novo, o espaço entre a string Olá e João sumiu. Então, o Python não vai fazer isso. É sempre interessante visualizar, né? Tomar esse cuidado quando eu estou trabalhando com concatenação de strings e dependendo do objetivo que eu quiser. Né? Por último, também, abrindo um parêntese aqui, tem outra forma de trabalhar com strings, que é mexendo com o que a gente chama de fstring. Então, eu vou criar aqui então, eu vou criar aqui uma nova mensagem, aqui, fmensagem. E aqui, quando eu criar minha string aqui, eu vou colocar um f na frente. Isso significa que essa string vai ser formatada, ou seja, ela é como se fosse uma base para uma mensagem que vai ser construída. Então, se eu escrever aqui olá, eu posso usar a estrutura da fstring
e abrir e fechar chaves. Nessa estrutura aqui dentro da string, eu posso passar a variável que eu quero. Então, o valor que eu preciso nessa posição. Olá, e aqui eu passo o sobrenome. A gente pode ver que nessa formatação aqui, eu escrevi de uma forma mais simples o mesmo resultado dessa linha 4. A ideia é que a ifstring permita eu criar templates, né, formatos base para minhas mensagens de forma mais simples. Então não precisei adicionar essa soma, nem ter esse cuidado adicional com esse espaço aqui, porque ela já está embutida na mensagem. Aqui eu já digitei ele aqui e só passei as variáveis para preencher essas posições que eu quero. Então, quando eu executar esse programa, a gente vai ter duas saídas idênticas. Então aqui, olá, João Silva. Vocês podem ver que realmente atingiu o mesmo objetivo de forma mais simples, mais clara no código. Vamos ver o resto das operações com string. Essa aqui foi a forma mais básica de formatação, mas existem outros processamentos que a gente pode fazer com o texto. Aqui tem uma lista de algumas funções de string que a gente vai passar nessa aula. E essas funções aqui, vocês não precisam decorá-las de primeira. Conforme vocês vão utilizando, é sempre voltar aqui ou ler um material para consultar. O importante é entender que essas operações existem já embutidas no Python e facilitam a sua escrita de scripts mais complexos, né? Manipulação de textos e processamentos mais complexos de string. Então, aqui a gente vai ter a primeira função, que é a função len. Ela retorna o tamanho da string. Então, digamos que o usuário tenha digitado um valor e eu quero saber quantos caracteres tem nessa string. Eu vou usar essa função. Aqui, os próximos itens ali são funções de processamento. Então, upper, lower vão trabalhar com normalização de maiúsculas e minúsculas. Strip vai remover espaços que estão presentes antes e depois do texto. Replace vai substituir um caractere ou uma substring dentro da string completa. E o split é uma função que vai dividir a string em subpartes. A gente não se preocupe, a gente vai mostrar isso aqui em prática já nessa aula, na próxima sessão. Então aqui no editor eu tenho um exemplo de texto mal formatado, com uma string toda bagunçada, e a gente vai começar a aplicar essas funções para normalizar ela e tentar criar uma mensagem mais agradável para o usuário. Então, primeiramente, bora testar essa função len, que é a função que mostra a quantidade de caracteres que eu tenho no texto. Então, se eu colocar aqui print len texto, essa função recebe como parâmetro a string que eu quero trabalhar. Eu vou receber a quantidade de caracteres que essa string tem. Então, bora ver aqui quantos caracteres essa string tem. 34 caracteres. Isso aqui é útil quando eu quero trabalhar com algumas formatações e também quando eu quero acessar algumas informações dentro dessa string. A gente vai ver um pouco nas próximas aulas como a gente faria isso, né? Que é uma propriedade intrínseca das strings em si. Agora, em termos de normalização, o que a gente pode fazer para melhorar a mensagem desse texto? Bem, a gente pode usar a função upper e a função lower. Para aplicar isso, eu vou criar uma nova variável chamada texto normalizado. E eu vou aplicar a função lower, por exemplo, para deixar todos os textos em minúsculo. A ideia é que a função lower converta todos os caracteres em maiúsculo na string para a versão minúscula deles. Então, o caractere ou aqui que eu tenho em maiúsculo vai ficar minúsculo e todos os outros caracteres maiúsculos também. Bora ver o resultado dela aqui. Texto normalizado. Eu vou executar o script novamente. E aqui a gente tem o nosso resultado. Operações com string usando Python. Então, o texto que a gente tinha antes todo bagunçado ficou mais simples, ficou mais claro para o usuário visualizar. Também é possível fazer o oposto. Então, se eu pegar esse mesmo trecho de código, né, e executar com a função upper, a gente espera um resultado com os caracteres todos em maiúsculo. Aqui, como vocês podem ver, os caracteres ficaram em maiúsculo também. Então, é uma forma mais generalizada de fazer a normalização de textos para a saída para o usuário. A função strip, ela é uma função mais especial, que ela serve para remover caracteres de espaço que estão antes e depois da string. Então, por exemplo, digamos que eu tenha aqui um monte de espaço antes e depois nessa string, dentro dessa string,
o processamento que a gente fez anteriormente não vai remover ele. Então, quando eu printar essa mensagem, vai sair com os espaços antes e depois. Então, como a gente pode ver, de fato, saiu os espaços aqui antes e depois na string. E quando eu estou trabalhando com mensagens recebidas do usuário, quando ele tem acesso a digitar no teclado, alguma coisa assim, é sempre interessante remover essas informações, esses dados adicionais que não são necessários para o meu sistema, justamente para normalizar a apresentação das informações. Então, digamos que eu tenha recebido essa informação do meu usuário e eu quero mostrar de volta para ele. Não é interessante que esses espaços adicionais sejam mostrados também. E como eu faria isso, né? Como eu removeria? É simples, então eu posso atualizar o valor de texto normalizado com o strip. O strip vai remover os espaços adicionais. Então, texto normalizado, vou fazer um print aqui. E antes eu vou comentar também essas linhas de código que a gente não vai precisar mais, para não poluir tanto a saída. Quando eu coloco a cerquilha na frente de uma linha, significa que essa linha de código não precisa ser executada no programa. Então, o interpretador do Python não vai executar essa linha. Eu posso até escrever qualquer outro texto aqui dentro dessa estrutura que não vai precisar ser executado. Geralmente a gente usa essa estrutura para documentar. Então, digamos que eu queira descrever aqui normaliza texto para minúsculo. Eu poderia fazer esse tipo de comentário dentro do código e fica mais fácil para a próxima pessoa que for ler entender qual é o propósito e qual é a função daquele trecho de código. Ok, então voltando aqui para a parte do strip, se eu executar esse código, a gente espera que os espaços adicionais sejam removidos na string. E como vocês podem ver, a string inicial tem um espaço, e a que eu mostrei aqui na saída não tem espaço antes nem depois. Então essa é a aplicação da função strip. Vou comentar aqui também. E ok. Essas foram as funções principais de normalização que a gente tem, as funções mais básicas, mas a gente tem outros tipos de operações que é possível colocar no Python. Operações de alteração, edição da string. Então, digamos que eu queira alterar a string de alguma forma, né? É para isso que a gente vai usar as funções replace e split. Essas são funções que vão fazer modificações no corpo da string de alguma forma. Começando pela replace, é uma função que substitui caracteres dentro da string ou substrings. Então, digamos que eu queira substituir a letra O pela letra J dentro da minha string. É possível usando a função replace. Nesse exemplo aqui, então, eu posso colocar replace, passar o caractere que eu quero substituir, O, e colocar a letra J. Essa função vai retornar uma string modificada para mim com essa alteração aplicada. Então, a ideia é que toda letra O, como aqui e aqui, nessa posição da string, sejam substituídas por J. Então, a gente pode ver que a letra O na saída foi substituída. Essa letra inicial aqui não foi substituída porque ela é uma letra maiúscula. E o exemplo que eu passei como parâmetro é minúsculo. Então tem que tomar esse cuidado que ela vai substituir exatamente o parâmetro que eu passar, normalmente. Então é sempre necessário tratar esse caso mais específico. Por exemplo, se eu realmente quisesse substituir todas as letras O, eu poderia aplicar uma normalização, como lower, antes, e depois usar o replace. Então aqui a gente viu que foi substituído de fato todos os O's. Com efeito colateral também de ter colocado tudo em minúsculo. Mas aqui é só um exemplo. A penúltima função que a gente vai comentar aqui nessa sessão vai ser a função split. A função split, ela trabalha com a ideia de particionar string em seções. Se eu quiser particionar todas as palavras dentro de uma string, eu consigo utilizar a função split para fazer essa separação. Como ela funciona?
chamando a função split, ela vai receber o que a gente vai chamar de separador, que é basicamente outra string que vai funcionar como delimitador do que eu quero separar. Então, nosso exemplo são as palavras. O delimitador entre cada palavra é um espaço. Então, eu vou passar o caractere de espaço. E a ideia que eu tenho como resultado sejam as partições, né? Todas as palavras, todos os trechos da string que são entre espaços. Então, eu vou ter uma lista de operações com string usando Python. Essas são as seções do nosso string. Então, aqui a gente pode ver que foi particionado. Eu tive várias seções com esse resultado. Operações com string usando Python. Você não é obrigado a usar espaço. Você pode utilizar qualquer outro texto arbitrário. Como, por exemplo, eu posso usar a letra A. Então, como a gente só tem nessa seção aqui a letra A minúscula, minha string vai ser separada justamente nesse lado. Então, a gente vai ter OP e o resto opções com string usando Python. Então, dependendo da estrutura da string que eu estiver trabalhando, consigo fazer vários tipos de partições e processamento de dados dentro dela. O último operador que a gente vai trabalhar é um operador lógico, que ele testa se existe um caractere dentro da string, se existe um texto dentro da string. Ele é um operador mais simples, e o que ele vai fazer é procurar o texto que eu passei dentro da string e retornar um valor lógico de verdadeiro ou falso. Então, digamos que eu queira procurar a palavra com dentro do meu texto normalizado com lower. Então, assim que eu faria. Eu colocaria a string que eu estou procurando, o operador in, com espaço, e o valor de string que eu vou buscar. Então, nesse exemplo, eu vou procurar a palavra com dentro do texto normalizado, do valor normalizado do texto. Então, executando aqui, a gente sabe que essa palavra já existe dentro da string, então eu espero um resultado verdadeiro. Se eu passasse uma palavra que não está dentro dessa string, como por exemplo IPC, a gente pode ver que o resultado seria falso. Aqui, com o resultado falso. Então, essas são as principais operações que a gente vai trabalhar de string. Com essas operações, a gente já consegue trabalhar com informações mais complexas e trabalhar com textos mais estruturados. Então, com isso, a ideia é que eu trabalhe com scripts mais complexos, né? E a partir das próximas aulas já consiga aplicar esse conhecimento para fazer uns exemplos mais interessantes. Então, até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com condicionais, então a gente já espera poder aplicar algumas dessas funções nos nossos exemplos.